Então, vamos começar, né, pessoal? Para que a gente não perca tempo, certo? À medida que as pessoas forem entrando, daí eu vou aceitando, tá bom? Então, bom dia a todos, sejam mais uma vez bem-vindos, certo? À nossa aula. Iremos dar continuidade hoje à questão da globalização, né? Ontem, como a gente finalizou, nós ficamos na... Bom dia, Águida, seja bem-vinda, minha linda. Então, como a gente viu ontem, né, a gente ficou nessa parte da globalização financeira, vimos a questão dos oligopólios e dos monopólios, né, essas empresas que concentram esse poder, né, essa financiarização, essa questão do poder econômico, né, a outra tem essa questão principalmente o monopólio, né, de monopolizar aquela empresa, né, principalmente quando não se tem concorrentes, eles aumentam, né, o valor, o capital produtivo também e o capital especulativo, né, que nós vimos. Então, isso aí são elementos chaves, né, dentro desse processo de globalização financeira, quando se fala na questão da economia financeira. E daí a gente vê a questão das transnacionais, a gente ficou aqui, se eu não me engano, né, que são justamente essas empresas que atuam em diferentes países com o intuito de aumentar a sua produção, em busca de matéria-prima e mão de obra barata, e suas vendas quando busca melhor, né, consumidor. Então, a gente vê muito comum, né, a presença dessas transnacionais, e como a literatura mesmo diz, ela atua em diferentes países e tem uma característica, né, que infelizmente é justamente com o objetivo de aumentar a sua produção, ele escraviza o funcionário, certo? Justamente por questão de buscar esse mercado consumidor. Então, se a gente citar como exemplo, né, a gente podemos ver a questão da Nike. Né? A Nike ela é uma empresa que ela se caracteriza, ela está presente, né, no mundo inteiro, seja ela em países desenvolvidos ou não, em países emergentes, e trabalha em cima da exploração do trabalho, né, sem direitos trabalhistas e muitas vezes até escravizando adolescentes. Então, infelizmente, essa é a característica dessas transnacionais, né? Em busca de uma grande quantidade, digamos assim, de consumo, de produção, acaba gerando o outro lado da moeda, né? O lado perverso da globalização. Né? Esse lado perverso da globalização, como eu falei para vocês, que diz Milton Santos, que é justamente essa mão de obra barata, né, e escravizada. Então, pessoas que trabalham praticamente jornadas de trabalho excessiva, né, várias pessoas, né, principalmente adolescentes nesses países emergentes, e não têm os seus direitos trabalhistas, né, reservados. Não tem 13º, não tem salário fixo, né, trabalha em cima da diária, que esses empresários pagam muito pouco, e essas transnacionais, elas estão aí, né, como a gente pode ver, temos vários exemplos, a Ford, GE, General Electric, Toyota, a Shell, a Yamaha, né, produção. Assim, a Coca-Cola também, como eu falei para vocês, que está presente, é um desses exemplos. Enfim, então, essas aí são exemplos de marcas, né, que representam as transnacionais. A Blackneck, né, a Fungi, o Windows, né? Não necessariamente, né, um exemplo da Nike, eu já assisti um documentário, né, que explora essas adolescentes, mas por mais que essas outras marcas elas se destaquem no mercado, mas elas vão ter uma jornada de trabalho muito excessiva, né? Por mais que algumas empresas deem esses direitos trabalhistas, porém a excessividade dessa jornada de trabalho ela é muito exaustiva.
né, que acaba acarretando problemas, principalmente problemas de saúde aos seus funcionários, né? E muitas vezes eles saem, né, são demitidos, seja diante de uma crise ou não. Vocês sabem que essas empresas elas sempre estão renovando. Quando ela não capacita os seus funcionários, elas estão sempre renovando nos seus funcionários, né, no seu quadro de funcionários, e muitas vezes saem sem direito nenhum. Né? Então, essa é a realidade, infelizmente, do mundo. E daí, como a gente viu ontem, né, a posição com relação às empresas. Né? A gente tem, em primeiro lugar, a Walmart, né, está aí presente, a gente sempre vê as suas propagandas. O segmento é em cima do varejo, o país sede é os Estados Unidos, e o seu lucro em 2014 foi 16 bilhões. Né? Então, é uma empresa aí, uma transnacional que se destaca, né, com relação ao seu lucro dentro do mercado internacional. Né? E a gente pode pegar aqui como exemplo a Volkswagen, né, automobilística, sua sede é a Alemanha e o seu lucro em 2014 foi 12 bilhões. Né? Então, vejam que essas transnacionais elas têm um grande destaque dentro desse cenário, né, de globalização e desse cenário da economia financeira, certo? E daí, para finalizar esse processo de globalização, né, a gente vem entender, a gente sai um pouquinho desse financeiro e entra nesses conglomerados econômicos, né? O holding, o trust e o cartel, que é muito presente dentro da literatura geopolítica, né? São palavrinhas-chave que a gente, de vez em quando a gente está resolvendo alguma questão de globalização, certo? A gente vê aí surgindo. Então, é bom que a gente entenda, né, para entender o contexto, para que a gente entenda o contexto da questão quando a gente estiver respondendo. Né? Então, o holding, né, ele é uma empresa financeira que controlam complexos industriais a partir da posse de suas ações. Então, veja bem, né, a gente tem aí o gráficozinho, um modelozinho que mostra, né, esse holding ele controlando, né, esses complexos industriais a partir de suas ações. Então, a gente tem esse A aí que representa a empresa financeira e ele controla aí essas outras empresas. Né? Como exemplo, nós temos a B, a C e a D. Né? Então, existe esse controle. O holding é essa empresa financeira, essa empresa mãe, digamos assim, essa empresa mãe que ela vai controlar, certo, esses outros complexos industriais. E o trust? Ela já é uma outra empresa que vai absorver os seus concorrentes, né? Controlando a produção, os preços e dominando o mercado. Certo? Então, o trust ele tem esse domínio de compra, né? O holding ele controla essa ação, certo? Esses acionários, essas pessoas que estão, essas outras empresas que dependem, né, dessa empresa mãe. E já o trust, né, ele se relaciona nesse controle dessa produção, principalmente na compra. Certo? Principalmente quando essas outras empresas, né, menores, elas vão comprar o produto dessa empresa mãe. Então, o trust, ele absorve, né, os concorrentes, voltado aos seus concorrentes, mas, porém, controlando essa questão dessa produção, desse equilíbrio, né, da produção, do preço e do domínio do mercado. Então, ele vai controlar, ele vai subsidiar essa empresa nesse sentido, na produção, no controle dos preços, né? E quem domina o mercado. Né? A gente sabe que dentro dos ramos da economia, né, tem as suas ramificações, né? Dentro dos setores, seja ele no setor primário, secundário ou terciário, e tem aquelas empresas que vão destacar. Né? Como eu falei para vocês lá na aula anterior, a questão do capital financeiro, né, o capital especulativo. Eles se destacam, né, justamente nesse controle. E daí a gente tem o cartel. Né? O que é o cartel? São empresas de um mesmo ramo,
empresas de um mesmo ramo, se a gente pegar o setor automobilístico, né? A gente vai ter a Toyota, a Volkswagen, a Ford, a Honda, enfim. São essas empresas de um mesmo ramo que se associam justamente para evitar a concorrência e eles dividem o mercado. Certo? Então, a gente vê muito isso. A gente pode usar o exemplo no setor automobilístico, no setor farmacêutico. Né? Então, essas empresas, elas se associam, vão ter uma determinada ligação, né? Elas entram em um acordo, veja aqui, né? E formam justamente esse monopólio. Então, aqui a gente tem uma empresa A, uma empresa B, né? Uma empresa C e uma empresa D. E essas empresas, elas estão correlacionadas, né? Elas entraram em um acordo justamente para evitar essa concorrência e dividir o mercado. Certo? Então, cada uma vai ter uma funcionalidade dentro desse cenário econômico mundial, certo? E como que se dá a disputa das empresas por destaque, né? Por talento? Então, a gente vê que a inter-relação socioeconômica entre países também causa a chamada fuga de cérebros. Olha, isso é uma palavrinha nova dentro da geopolítica, certo? Dentro da globalização. O que se chama essa fuga de cérebros, né? Primeiramente, essa economia ela tem que estar interligada, né? Não só a economia, como também as relações sociais. Então, essas relações, inter-relações sociais e econômicas, principalmente entre esses países, né, chamam essa questão de fuga de cérebros. E como se dá essa questão da fuga de cérebros? Então, a gente tem aí estudantes e profissionais capacitados, né, e qualidade. Temos uma qualidade nessa ramificação, né, nessa qualificação desses estudantes e profissionais. E essas empresas, né, mantêm justamente esse poder econômico, ou seja, esses estudantes, eles estão interligados nessas empresas através desse poder econômico. Vamos citar um exemplo simples, né? Nós temos Campina Grande como um grande polo, né? A UFCG se destaca como uma grande referência dentro dos cursos, certo? Dentro dos cursos de engenharia. Então, o que é que os coordenadores dos cursos de engenharia elétrica, mecânica, né, eletrônica, enfim, de computação, que estão, né, interligados com essas empresas. Então, muitas vezes, quando você é um aluno que se interessa pelo curso, que você se destaca, né, muitas vezes essas empresas elas entram em contato com essa universidade e daí o professor vai ver aquele aluno que é um aluno bolsista, PIBIC, certo? Que está desenvolvendo uma pesquisa em determinado ramo e que se destaca, então aquele aluno muitas vezes antes de terminar, né, o seu curso, ele já tem um emprego garantido nessas empresas. Né? Então, aquele aluno que se destaca, justamente ele vai se tornar um profissional capacitado e vai atuar nessa empresa, né, que tem um grande valor econômico e social agregado, que a gente vai dizer, né, vai levar em consideração que se chama a fuga de cérebros. Então, essa disputa de empresas, né, é por talentos, por pessoas capacitadas, né, por pessoas que se destacam em determinado tipo de função, certo? Que pode desempenhar dentro da sua empresa. Então, essa é a importância, né, do estudo, do comprometimento com a universidade, vocês que já são futuros, né, são futuros pré-vestibulandos, né, próximo ano, se Deus quiser, já vai ter todos, se Deus quiser, na universidade, então vocês se aperfeiçoem naquele curso, né? Quem for seguir para o ramo da engenharia, ou seja lá qual for, mas essas empresas transnacionais, elas visam muito, né? Eu tenho vários exemplos de amigos que optaram, né, até pela questão do ou eu vou trabalhar em uma grande empresa, em uma grande transnacional fora, né, ou eu opto até pelo mestrado, né, que já entra, esses cursos já entram
até às vezes direto, né? Então, isso é muito importante. Então, pessoal, essa é a importância da geopolítica, certo? Essa é a importância da globalização. É essas relações socioeconômicas que fazem com que um país se destaque a nível mundial, certo? Com relação à sua economia. Então, essa questão do monopólio, de oligopólio, certo? Dos holding, dos trust, do cartel, certo? Então, esses são aglomerados econômicos que se destacam, né, dentro do fator econômico, assim como a capitalização financeira, assim como a importância que a gente viu na aula passada com relação a essa financiarização, desculpa, da globalização, certo? Então, esse meio técnico científico informacional que destaca Milton Santos é justamente essa importância que ele dá dentro do processo de globalização. Por mais que a globalização tenha o seu lado perverso, né? A globalização, como eu destaquei para vocês ontem, a globalização ela tem um lado perverso porque ela segrega, né? Existe dentro do nosso território a nível mundial, né? A desigualdade social ainda ela é muito presente, né? O desemprego, a fome, a falta de estrutura, seja no saneamento básico, na educação, na saúde, né, na administração, o Estado como célula maior, mas a globalização ainda tem, ainda leva, né, ainda se destaca com relação a essa valorização socioeconômica entre os países. Essa relação, certo, entre os estados e nações. E daí é o que a gente vai entrar agora para a geopolítica, certo? Para a geopolítica, só levando um pezinho, né? Como a gente viu globalização desde ontem, a gente vê essa questão voltada para o Brasil. Como que está o cenário brasileiro hoje dentro desse processo de globalização, certo? Então, a gente vê a geopolítica como um ramo, né, da geografia que vem estudar, né, esse conhecimento e essa relação, né, política e econômica entre os Estados-nações. Então, essa geopolítica tem esse objetivo, certo? De analisar, de estudar, de se aperfeiçoar com as relações políticas e econômicas entre os Estados-nações, né? Seja em nível regional, né? Mas principalmente quando eu falo em geopolítica, eu estou falando em nação, né? Eu estou falando em território, certo? Então, quando eu falo em geopolítica, eu estou falando em poder, em soberania, tá bom? Então, vamos prosseguir. Então, as grandes potências mundiais, né? Existe essa discussão acerca da manutenção da paz ou da guerra, composição de alianças, difusão de ideologias e influências na economia, entre outros. Então, a gente pode ver que, quando a gente trata de grandes potências mundiais, certo? Quando nós tratamos de grandes potências mundiais nesse processo globacional, né, nesse processo de geopolítica, nós estamos tratando a questão da guerra, da paz, das relações comerciais, da relação de aliança entre os países, né? A gente vai ver a questão do Mercosul, dos BRICS, certo? Dessa difusão e dessa influência econômica, política e social. Então, a geopolítica ela tem essa função, ela tem esse poder, certo? De relacionar esses países, certo? Essas nações, esses territórios e dar a ele a soberania do poder, né? Por isso que a gente vê, infelizmente, em alguns países essa disputa, né? Essa disputa por território. Por quê? Porque dentro daquele território está agregado o poder, né? O poder por petróleo, o poder por água, o poder por biodiversidade. A gente vê o caso do nosso país, né? Sendo aí queimado, as nossas riquezas sendo dizimadas, né? Sendo levadas, enfim. Então, esse é o cenário que a gente vê quando se trata de poder, quando se trata de hegemonia, quando se trata de território. Bom, e quando a gente fala dos países os países emergentes, né, os países periféricos. Então, a inserção nesse âmbito de relações é um grande desafio e tem como objetivo buscar novas oportunidades para os seus encaminhamentos políticos e econômicos. É aí que surge o quê, pessoal? Os acordos,
certo? É aí que surgem os acordos, porque essa relação, né, essa interligação entre esses países, principalmente os países periféricos, né, os países emergentes, os países em desenvolvimento, eles têm esse desafio, né, buscar oportunidades. Que bom. Então, vocês estão acompanhando? Estão vendo aí direitinho? Qualquer coisa, dá um oi aqui, tá certo? Então, a gente tem essa interligação, certo? Justamente essa necessidade que esses países, né, esses países periféricos têm no sentido de fechar acordos para tentar desenvolver aquele território, né, aquele país, economicamente, socialmente, culturalmente e até ambientalmente, né? A gente tem os acordos aí ambientais que fazem, que tem essa importância, certo? E daí a gente entra para a questão da política, certo? A política externa brasileira. Para que a gente entenda essa dinâmica, né? A gente parte do pressuposto histórico, né? A gente pega uma questão, a gente pega o compartilhamento não está aparecendo mais, só um momento. Deixa eu ver se eu consigo. Ótimo, agora deu certo, né? Que bom, obrigada, Ruth. Então, quando a gente vê essa questão da política externa, né, brasileira, a gente parte do pressuposto, a gente faz um levantamento histórico, né, desde o século XVI, né, partindo do século XVI, onde as políticas do Brasil, elas atendiam, certo? Elas atendiam a metrópole europeia baseando-se no comércio de matérias-primas e especiarias. Certo? Então, a gente tem esse cenário do século XVI e ao século XVII, essa importância de quem? Quem entra nesse cenário, né? Portugal. Então, essas políticas que o Brasil atendiu à grande metrópole europeia, no caso, voltou. A internet hoje não está contribuindo, mas a gente chega lá. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Então, pessoal, a gente tem, né, o século XVI e o século XVII com essa participação da política do Brasil, né, nas grandes metrópoles europeias, a exemplo de Portugal. E daí, no final do século XIX, nós já estamos, né, fechando relações comerciais, principalmente com os países da América Latina, porque na época, certo, especialmente com a produção, né, a comercialização do café e da erva mate. Então, se a gente correlacionar esse final do século XIX, certo, com o processo industrial aqui no Brasil, nós vamos ter o quê? Terceira fase da Revolução Industrial, né? Com a grande produção de café no cenário, né, brasileiro e no cenário mundial. Entra o processo da industrialização, né? Entra a questão do processo industrial, e daí a gente destaca, dentro dessas relações comerciais, essas relações com os países da América Latina, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, certo? E no início do século XX e no século no início e meados do século XX, né, nós temos aí a importância da política imperialista e reaproximação com os países vizinhos. Né? Porque o Brasil ele passa por um momento de recessão, né? Justamente com a quebra do café. Né? Quando o café ele vem a falir no Brasil, diminuir a sua produção e a sua exportação, é quando começa o processo de industrialização. E daí o país ele começa a manter novamente relações com seus países vizinhos. E já na década de 80, né, a gente tem aí também um período de recessão, é um período de dívida externa, de inflação, né, levados a questão do investimento de capital no controle das importações, passa-se a ter mais um controle, né, dessa questão dos produtos que estão entrando no país. Certo? Então, essa é a década de 80, né, se destaca com relação a esses investimentos de capital controlando as suas importações.
E a partir da década de 90, né, a abertura econômica, uma reforma monetária, quando a gente tem aí, né, os BRICS, né, que é justamente essa relação entre esses países que busca-se justamente desenvolver essa economia, né, entre o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Né? Então, existiu, né, na década de 90, onde começa a abrir as fronteiras para os acordos econômicos, né? E o Brasil ele faz parte desse acordo, né, dos BRICS, em busca de desenvolver a sua economia, certo? Então, o objetivo dos BRICS era justamente esse. Buscava-se procurar, né, desenvolver a sua economia, certo? E daí a gente vê a questão geopolítica, né, relacionada ao território. Quando eu iniciei a questão do entendimento da geopolítica, né, eu falei para vocês que geopolítica, né, está relacionada a território. E território está relacionada à soberania e ao poder. Né? Então, quando a gente fala em território, né, em geopolítica, é importante não esquecer, certo, que a gente está falando de território. Se a gente fala de território, nós falamos de poder. Então, o território é esse espaço politicamente delimitado onde são estabelecidas as relações de poder. Né? O território, vocês sabem que ele é uma categoria de análise da geografia. Né? Então, esse território está relacionado justamente às relações de poder, certo? A busca por poder de território. Por isso que aí a gente vê muitos conflitos, né? Caxemira, Afeganistão, eu quero o território não sei de quê, eu quero isso aqui porque aqui tem petróleo, eu quero isso aqui porque aqui tem água, aqui é rico em recursos hídricos, né? Então, o mundo inteiro passa por essa luta, né? Por soberania, por poder, por território. Certo? Em alguns países chegam até a ter guerras civis, né? Guerras sangrentas, por busca daquele recurso natural, daquele recurso mineral que está naquele território, porque vai gerar divisas com relação a poder, né? A soberania. E a soberania, né, justamente esse poder reconhecido e exercido sobre o território. Aquele poder que aquele Estado-nação tem diante daquele território, certo? Então, a soberania está relacionada a esse poder exercido, certo? E no caso do Brasil, né, temos esse poder institucional reconhecido para aplicar as leis e defender seu território diante de situações externas. A gente, infelizmente, vê que isso é muito panfletagem, né? Infelizmente, muitas vezes fica só na teoria, fica só na lei. Nós temos questões aí que são sérias, né? E que, infelizmente, não são aplicadas às leis. E daí a gente pode ver, né, como é que tá os nossos recursos naturais interfronteiriços, né? Nós vamos ter a bacia hidrográfica do Rio Amazonas e o bioma amazônico. Quais são os tratados? Né? A organização do Tratado de Cooperação Amazônica, temos o protocolo de emenda de cooperação econômica amazônica e nova agenda estratégia de cooperação econômica amazônica. E o objetivo é promover o desenvolvimento cooperativo e a soberania dos países sobre os seus territórios. Né? Por mais que tenha esse objetivo, que se tenha essa demanda, mas vejam o atual cenário da Amazônia hoje, né? Imagina se não tivesse nenhum protocolo, nenhum acordo, nenhuma agenda, nem nada. Estaria bem pior. Depois nós temos a bacia platina, né? O acordo é o tríparte e o objetivo é o uso potencial hidrelétrico. Veja que envolve, certo, alguns países aqui e limite com o Brasil, Paraguai, Uruguai, certo? Um pedacinho da Bolívia e a Argentina. Certo? Então, e o outro é o tão falado, né, o nosso tão conhecido, o aquífero Guarani. O aquífero Guarani, né, o acordo é o acordo sobre o aquífero Guarani e o seu objetivo é promover as atividades cooperativas e o conhecimento científico. Então, o conhecimento científico está interligado dentro desse acordo, né, que é o aquífero Guarani, certo?
Então, pessoal, quando a gente fala nessas questões de interrelação fronteiriça, eita, que nome grande, nós estamos falando justamente dessas questões naturais, né, que está relacionado do Brasil com outros países. Então, existe uma política de conservação, existe uma política de preservação, mas, infelizmente, certo? Muitas vezes não é levado em consideração. Muitas vezes vocês sabem que o Brasil é um país que eles têm muitas leis, né? Mas muitas vezes é só no papel, né? Muitas vezes não são cobradas. A questão do Estado, infelizmente, por alguns políticos, é visto como uma coisa, um sentido bem particular deles, né? Então, não deixam de fazer muitas coisas pelo Brasil que poderia ser melhor. Né? A nível mundial também tem as suas dificuldades, tem os seus gargalhos e as suas falhas. E daí, para finalizar, a gente vê, né, a importância da geopolítica e a relação com o Mercosul, certo? A gente vê aqui que o Mercosul, né, integra os países membros, né, que fazem parte da América do Sul, a partir da livre circulação de bens, certo? Esses bens também estão relacionados aos seus serviços, certo? E assim também relacionado à sua tarifa externa. Então, ele busca uma política equilibrada, certo? Essa relação do Mercosul é justamente essa política equilibrada, tá bom? Essa política equilibrada voltada aos países da América do Sul, principalmente relacionado à sua economia, certo? Principalmente relacionado à sua economia. E o que a gente pode ver aqui, né, com relação à geopolítica e o Mercosul. Então, aqui a gente tem, né, o mapa, né, que mostra territorialmente. Nós temos esses países que a gente tem que saber dividir os que são membros efetivos, né? Os que são membros efetivos para aqueles que são associados. Então, como membros efetivos, nós vamos ter a Argentina, o Brasil, o Paraguai, o Uruguai e a Venezuela, certo? E países associados, né? Nós vamos ter a Bolívia, o Chile, o Peru, a Colômbia, o Equador, a Guiana e o Suriname. Então, quando a gente fala de Mercosul, nós estamos falando precisamente de uma política econômica que está relacionada à questão externa, porém dentro, né, dos países que fazem parte da América do Sul, só entre esses países, né? Então a gente tem que lembrar que vai existir os países membros, né, que é Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai e Venezuela, e vamos ter aqueles países associados e aqueles que ainda estão em processo de adesão, tá certo? Então, pessoal, a gente finaliza, né? A gente tem 1 minuto, a gente finaliza, certo? Essa aula. Na próxima aula, vocês terão, na próxima semana,